És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, e eu não Fica de pé, igreja, vamos adorar o Senhor. Sem ti, sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Aleluia, aleluia. Estenda a tua mão para cá. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos esses recursos ao Senhor, declarando que tudo é para o sustento da tua casa, para a manutenção da tua casa, para o sustento, Senhor, para a implantação do teu reino. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós cremos no teu poder. Nós cremos no teu poder de provisão sobre nós. Nós cremos na tua fidelidade. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que tudo aqui seja para a exaltação do teu santo nome. Nós declaramos aqui, Senhor, a nossa dependência do Senhor. Nós declaramos aqui que o Senhor é a nossa provisão, que o Senhor é a nossa esperança. Em nome do Senhor Jesus, Pai, vem com poder e autoridade sobre este lugar, sobre esta casa, sobre este povo, Pai, e supre todas as necessidades. Que não falte recurso, Senhor, para a tua igreja avançar. Que não falte recurso, Senhor, para que células sejam implantadas, para que núcleos sejam abertos, para que novas igrejas sejam abertas, para que missionários sejam enviados. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Como um dia essa casa não tinha nem banco para sentar, Senhor, e hoje tem tudo, tem até mais do que precisa. Nós cremos que assim o Senhor vai fazer lá em Ulisses Guimarães. Assim como o Senhor está fazendo lá em Cachoeiro de Itapemirim, como o Senhor está fazendo em Nova Venécia, Pai, assim o Senhor vai fazer em Ulisses Guimarães. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos no teu poder, Senhor. Envia, Senhor, os financiadores do teu reino. Envia os investidores do teu reino. Envia os contribuintes, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Acima de tudo, nós estamos confiando no Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Te adoramos. Exaltamos o teu nome. Abre a tua Bíblia no livro de Apocalipse. Se você já sabia que era Apocalipse, dê um glória a Deus. Capítulo 4. Nós estamos no Desvendando o Apocalipse, capítulo a capítulo, versículo a versículo. E hoje conseguimos sair das igrejas, das cartas às igrejas. Começamos hoje o capítulo 4. Que você possa aquietar a tua alma, liberar o teu espírito, para que o Senhor possa falar contigo nessa noite. Desliga o seu celular.
Qualquer mensagem no WhatsApp agora é enviado do capeta para tirar a sua atenção. Esquece o Facebook. Esquece até o que ficou lá fora. Deixa o Espírito Santo te ministrar nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos, Senhor. Te louvamos e exaltamos o teu santo nome. Declaramos que viemos até essa casa para ouvir a tua voz e para sermos ministrados pelo teu Santo Espírito. Desejamos, Senhor, ouvir a tua voz, Senhor. Desejamos ser confrontados por ti. Desejamos, Senhor, nessa noite crescer em graça e em sabedoria, mas para isso nós dependemos do teu Santo Espírito, Pai. Que o teu Santo Espírito flua com liberdade neste lugar. Sopra o teu vento impetuoso e manifesta a tua glória. Declaramos que só o teu Santo Espírito tem autoridade sobre nós. Que os teus anjos guerreiros estejam aqui à volta, nos guardando, Senhor. E que o teu fogo consumidor passe no meio de nós, queimando tudo que não provém de ti. Que as nossas mentes sejam levadas cativas a ti, Senhor. E que os nossos corações sejam abertos para receber revelação da tua palavra. Em nome de Jesus. Se você crê, aplaude ao Senhor, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 4, e o título dessa mensagem é a sala de comando. E você já vai entender por que é a sala de comando. A primeira visão que João tem de Cristo, da glória, na glória do corpo glorificado, João vê Cristo no meio da igreja e com os pastores na mão. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Depois da primeira visão que João tem de Cristo exaltado, cuidando da sua igreja, protegendo a sua igreja, começa a revelação do que há de vir, do que aconteceria depois daquelas coisas. Primeiro, Cristo revelou-se como aquele que conhece no íntimo a sua igreja. Cristo se revelou como aquele que conhece todos os detalhes da sua igreja, que nenhum defeito da sua noiva está oculto aos seus olhos. Contudo, Cristo exaltado aponta para a sua noiva o caminho de retorno. Ele fala do problema que a noiva tem e ele mostra o caminho de volta. Ele mostra que a noiva tem problema, tem algumas debilidades, mas que ele próprio é o remédio para a sua noiva. Amém? Glória a Deus. Isso quer dizer que quando Jesus Cristo olha para nós, Ele não nos rejeita, mas Ele nos corrige. Glória a Deus. Ele é o remédio para nós. Agora, no entanto, João tem a visão que se segue das grandes tensões em que a noiva vai enfrentar até a sua segunda vinda. E essa revelação inclui a destruição dos poderes do mal, a destruição de Satanás e a destruição da morte. Mas antes de serem destruídas estas forças, essas forças vão se empenhar num esforço desesperado de frustrar os planos de Deus, de tentar destruir os planos do Senhor. E essa é a grande tensão entre o reino das trevas e o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Mussum, baixa só um pouquinho que está dando microfonia aqui, por favor. A mensagem central do livro de Apocalipse é mostrar para a noiva perseguida que o Senhor está no trono e tem o controle de todas as coisas. Que o Senhor está no trono e tem o controle de todas as coisas. Ele está no trono, Ele está na sala de comando, e quem manda em tudo é Ele. Aleluia. Então, antes do mundo perseguir a sua igreja, e isso é a abertura dos 7 selos, Deus vai visitar o mundo com o seu juízo parcial. Isso são as 7 trombetas. E o seu juízo final, que são as 7 taças, e que é revelado a João por Deus,
que está entronizado no seu trono e governando o seu universo. Aleluia. Então, não importa o quão temíveis ou incontroláveis pareçam ser as forças do mal sobre a terra, elas não podem frustrar os desígnios de Deus e nem vencer a igreja, pois Deus está governando o universo do seu trono. Aleluia. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como está a sua vida, eu não sei do que você tem medo, eu não sei como o que você acha que está fora de controle, mas eu estou aqui nessa noite para te dizer que o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Ele está no controle, Ele tem o controle de todas as coisas e nada foge ao controle dEle e à autoridade dEle. Aleluia. O destino da igreja, da sua noiva, não está nas mãos dos poderosos, não está nas mãos dos governantes, não está nas mãos dos terroristas, não está nas mãos dos satanistas, está nas mãos do Senhor. Enquanto o mundo está incendiado pelo ódio, pelas guerras e pelos conflitos, e a terra anda desse jeito aí, cambaleando, uma humanidade perversa, mesmo estando tudo dessa forma, o Senhor está no seu trono, no seu alto e sublime trono, como diz Isaías 6:1. O Senhor Jesus governa o universo, aleluia. Ele governa o Senhor governa tudo. O Senhor tem autoridade no céu, tem autoridade na terra e tem autoridade no inferno. Ele tem autoridade em todos os lugares. Tudo tem que se sujeitar à autoridade dele. Amém? No meio das provas e tribulações, nós precisamos fixar os olhos no Senhor. Nós precisamos fixar os olhos no Senhor, nos Reis dos Reis, no Senhor dos Senhores. Somente quando olhamos todas as coisas, inclusive as perseguições, as tribulações, é que alcançamos o verdadeiro discernimento da história. E o que eu quero te dizer, uma das coisas que eu quero te dizer nessa noite, é que Apocalipse é a revelação do céu. Apocalipse é a revelação da vitória de Jesus Cristo. Apocalipse é a consumação de um plano perfeito. Apocalipse nos mostra o quanto o Senhor é poderoso. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz assim: depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois desses. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aleluia, até aí. Glória a Deus. Uma porta aberta no céu. Precisamos entender que o conhecimento do futuro, ele não é alcançado mediante artes de mágica ou leituras de astros, e nem mesmo por profecias humanas. Você que vive andando atrás de profeta, lamento te informar, mas Satanás está te enganando. Porque quando o Senhor quiser falar com você, Ele abre uma porta no céu e usa quem Ele quiser para falar com você. Quando o Senhor Jesus quiser te mostrar alguma coisa, Ele te dá visão, Ele te dá sonhos. Quando o Senhor Jesus quiser te mostrar alguma coisa sobre o teu futuro, Ele vai usar a autoridade espiritual que está sobre a tua vida. Nós não podemos conhecer nada do futuro, a não ser que Deus queira revelar para nós. A não ser que o Senhor queira revelar. O futuro, ele está encoberto por um véu, até que Deus abra a porta do céu, como abriu para João. E o céu aberto, ele não libera apenas o conhecimento do futuro,
mas ele libera também os acontecimentos. Ele te deixa, ele te permite que você veja os acontecimentos, mas também que você entenda. Isso quer dizer que você também vai ter entendimento, pois João, ele contempla o trono, mas antes de contemplar os dramas da história. Isso quer dizer, primeiro João viu o trono, para depois ver o que iria acontecer. Você primeiro precisa ver o Senhor, para depois saber o que vai acontecer. Muitas vezes, nós nos sentimos como se o céu estivesse fechado sobre nós. Mas em Apocalipse aparecem 3 portas abertas, importantes para nossas vidas. Apocalipse 3, capítulo 8, uma porta de oportunidade. Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 20, a porta do coração humano. E Apocalipse 4, capítulo 4, versículo 1 diz, a porta da revelação. São as 3 principais portas que você precisa na sua vida. Além de ver a porta aberta e de passar por essa porta, João ouve uma voz como de trombeta. Em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 10, Jesus revelou-se da mesma forma. E lá, João apenas voltou-se e viu que era Jesus. Dessa vez, João teve que subir a escada. Ele teve que subir na porta do céu. Agora ele precisa ir para o céu. Então isso quer dizer que não muda apenas a posição, mas o lugar, pois agora não se trata apenas de ver o presente, mas o futuro. E o futuro vem para nós a partir do trono do Senhor, amém? O teu futuro está no trono do Senhor. O teu futuro está no trono do Senhor. Você precisa sair com isso daqui hoje. O teu futuro está nas mãos de Deus. E ele ouve, sobe até aqui, e te mostrarei o que deves acontecer depois dessas coisas. Isso quer dizer, João é chamado ao céu para ver a história, não a história sem freio, não a história sem rumo, não a história dirigida pelos homens, mas para ver o que deve acontecer. Talvez você esteja com medo do futuro e liga a televisão apreensivo para ver os noticiários. E quando você fica sabendo que Lula vai ser candidato em 2018, você já fica nervoso. É só eu que fico. É para ficar nervoso, é para descabelar, meu irmão. Mas a nossa confiança está no Senhor, amém? A nossa dependência está no Senhor. Então, independente dos governantes, independente dos terroristas, independente de qualquer coisa, nós precisamos depender única e exclusivamente do Senhor. O Senhor que está no trono, é Ele que determina o que vai acontecer. Nada foge ao controle dEle. Não há acaso e nem falta de controle. O futuro está nas mãos de Deus, amém? O futuro está nas mãos de Deus. Isso quer dizer, por que eu estou falando tanto isso? Porque você não pode temer. Você não pode temer. Você não pode ter medo. De que você está com medo? Não tenha medo. Não tenha medo. O teu futuro está na mão de Deus. Está nas mãos do Senhor. Tudo o que acontece sobre a terra resulta de algo que acontece no céu primeiro. A causa de estar no céu, o efeito se verifica na terra. E eu tenho falado isso aqui há muito tempo. O mundo espiritual é mais real do que o natural. E que nós, como autoridades espirituais, precisamos emitir decretos aonde traz a realidade, a verdade espiritual para o mundo natural. É responsabilidade nossa agarrar no mundo espiritual as verdades do Senhor para nossas vidas e trazê-las para cá, através da nossa fé. Amém? João diz, imediatamente me achei em espírito. Por que
que imediatamente ele se achou em espírito? Porque ninguém nunca, jamais viu a Deus. Porque ele habita numa luz inacessível. Em carne e sangue, João não suportaria a glória de Deus, contemplar o Espírito do Senhor, contemplar o Senhor. Então João tem uma visão no Espírito. Isso quer dizer, João não foi transladado da ilha de Patmos para o céu. João não subiu as escadas fisicamente. Ele foi em espírito. E ele viu Deus no seu trono, no trono do universo. Capítulo 1, versículo 3, diz assim: aquele, pois, que estava assentado, tinha fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. E ao redor do trono reluzia um arco de Deus, parecendo uma esmeralda. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos, via sentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco, com coroas de ouro sobre a sua cabeça. Do trono emanava relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Vamos por parte aqui. Aleluia. João viu um trono no céu. O trono é um lugar de honra, lugar de autoridade e um lugar também de julgamento, amém? Aleluia. Então isso quer dizer, todos os tronos da terra estão sujeitos, estão sobre a jurisdição do trono do céu. Jesus Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O livro de Apocalipse é justamente isso. É o livro que testifica, que revela, que mostra a soberania do Senhor. O Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Amém, queridos? Aquele que criou todas as coisas está no controle de tudo e levará a história para uma consumação final, aonde ele será o vitorioso. A essência dessa revelação é mostrar que todas as coisas são governadas por aquele que está assentado no trono. Todas as coisas são governadas por aquele que está assentado no trono. A palavra trono no Novo Testamento aparece 67 vezes, 47 vezes no livro de Apocalipse e 12 vezes nesse capítulo, no capítulo 4. Trono é símbolo de autoridade. Todos os detalhes estão orientados com vista ao trono, sobre o trono, ao redor do trono, a partir do trono, diante do trono, no meio do trono. Tudo vem do trono, amém? O trono é um símbolo de soberania inabalável de Deus. Na verdade, o trono de Deus é o centro do universo. Tudo gira em torno do trono do Senhor. E João viu o glorioso Deus assentado sobre o trono. Para uma igreja perseguida, para uma igreja torturada, martirizada, essa é uma mensagem consoladora, amém? Porque Deus mostra que Ele está no controle. E eu não sei o que você pode estar passando, mas Deus está dizendo para você nessa noite que Ele está no controle de todas as coisas, que em momento algum Ele perdeu o controle das coisas. Então, saber que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus está no trono, é um consolo para nós. Isaías 6:1 nos mostra isso, Salmo 99:1 também nos mostra. Só que não há descrição do trono, nem da pessoa que está assentada nele. O que João viu quando olhou para o trono, só foi descrito em termos de brilho, de pedras preciosas. Isso quer dizer, João viu a beleza, a abundância de luz. Deus é luz e nele habita, e ele habita em uma luz inacessível. Então a pedra de jaspe, quer dizer uma pedra branca, ela descreve a santidade de Deus. E o sardônio, que é o vermelho, descreve o juízo de Deus. Deus é santo e é justo.
E quais são as características do trono de Deus que o Senhor que João nos fala? Primeira característica: o trono de Deus é um trono de graça e misericórdia. Escolhe uma pessoa bem bonita que está aí do seu lado e fala para ela: graça e misericórdia. Aleluia. Ao redor do trono há um arco de Deus, semelhante no aspecto de esmeralda. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Em algumas traduções, em algumas versões está escrito arco-íris, certo? Engano de Satanás. Íris é o nome de um demônio. Íris é o nome de um demônio. O arco é de Deus, de um pacto que o Senhor fez com a humanidade depois do dilúvio, que não destruiria mais a humanidade. Amém, queridos? Então toda vez que você vê um arco no céu, quando chove e o sol sai, é o arco de Deus, não é arco-íris. Isso é um engano. Glória a Deus. Quem quiser se aprofundar no assunto, depois me procura. Aleluia. Então, ao redor do trono de Deus existe um arco de Deus semelhante no aspecto de esmeralda. O arco de Deus, ele é o símbolo da graça e da misericórdia de Deus. É o símbolo da sua aliança com o seu povo, que não iria mais destruir o seu povo. Normalmente o arco de Deus aparece depois da tempestade, amém? Depois da chuva é que aparece o arco de Deus. Só que aqui ele aparece antes da tempestade. O que quer dizer isso? Que esse arco de Deus aparece antes da chuva aqui nesse caso. Ele aparece antes, porque para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que estão em Cristo, tem alguém aqui em Cristo Jesus? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, não vão passar pela tempestade. O Senhor já tem uma aliança contigo. Você não vai precisar passar pela tempestade para depois ter uma aliança com o Senhor. Você já tem uma aliança com o Senhor, amém? Então, se você já tem uma aliança com o Senhor, não é chuva que vem sobre você, mas o que vem sobre você é o sol da justiça, que brilha sobre nós. Ainda que o juízo venha sobre os homens, a igreja de Jesus Cristo vai ser poupada, aleluia. A igreja de Jesus Cristo vai ser poupada. O que foi redimido não pode ser destruído. O que foi redimido não pode ser destruído. Ainda que o mal nos alcance, Deus fará com que todas as coisas aconteçam para o nosso bem, aleluia. Antes de Deus derramar o seu juízo sobre a terra, Ele oferece a sua misericórdia. Antes das taças do juízo, Ele envia trombetas para alertar, aleluia. Outra característica do trono de Deus: o trono de Deus é juízo. Escolhe uma pessoa bem cheirosa aí perto de você e fala para ela: juízo. Os relâmpagos, as vozes e os trovões são evidências do juízo e da ira. O arco de Deus foi visto antes dos relâmpagos. A graça, ela antecede o julgamento. Primeiro nós passamos pela graça, para depois vir o juízo. O evangelho hoje é palavra de graça, de misericórdia. Mas esse mesmo evangelho vai ser palavra de juízo, quando a porta no céu se fechar. Aqueles que recusam a misericórdia terão que suportar o juízo. Aqueles que recusam a graça do Senhor terão que enfrentar o juízo. Isso quer dizer, quem não foi purificado pelo sangue terá que suportar o juízo divino. Hoje muitas pessoas escarnecem de Deus, cospem no seu rosto, zombam da sua palavra. Vemos isso a todo momento. Mas Deus está no seu trono e vai derramar o seu juízo. Deus está no seu trono e vai derramar o seu juízo. Precisamos tomar posição. Precisamos nos posicionar como igreja verdadeira, como trigo e não como joio. O arco de Deus vem antes dos relâmpagos e dos trovões. A graça de Deus vem antes do juízo. Isaías 61, 1, 2, Lucas 4, 17.
Na primeira vinda de Jesus, Jesus veio em graça. Na segunda vinda de Jesus, ele virá em juízo. O trono de Deus se manifesta em juízo contra os homens ímpios. Foi assim no dilúvio, foi assim em Sodoma e Gomorra, foi assim no Egito, foi assim na Babilônia, e foi assim em Jerusalém, e será assim novamente no mundo. O Senhor virá com um juízo. Este juízo de Deus, muitas vezes é em resposta às orações da igreja, e a igreja precisa orar, para que o Senhor Jesus volte logo. Volta, Jesus, volta. Volta e toma a tua igreja, toma a tua noiva, casa, Senhor, com a tua noiva. O trono de Deus não é passivo. O cálice da ira de Deus está se enchendo. E o juiz de toda a terra vai fazer justiça. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. O Espírito de Deus aqui, ele não se manifesta como pomba, mas ele se manifesta como tocha de fogo. Quem tem ouvidos, ouça. É por isso que Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurado o que lê, como também o que ouve as palavras dessa profecia. Isso quer dizer do livro de Apocalipse. Outra característica do trono de Deus. Escolhe a pessoa bem espiritual aí do seu lado e fala para ela: santidade e transparência. Versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. E diante do trono ainda havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como cristal. No centro, circuncidando o trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. Esse mar de vidro, limpo, puro, transparente, ele está em contraste com o mar de sujeira e poluição que está em Isaías 57, 20. Isso quer dizer para nós hoje que para estar diante do trono de Deus é preciso ser purificado, é preciso ser limpo. Que para estar diante de Deus é preciso se santificar. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Você precisa ser santo. Não há sujeira diante do trono de Deus, não há corrupção diante do trono de Deus. Tudo precisa ser transparente, limpo e puro. Deus é santo. No céu não entra nada contaminado. Ninguém contaminado vai entrar no céu. Você precisa se vestir das vestes santas do Senhor, das vestes de justiça e de santidade do Senhor, porque Deus não se associa com o mal. Em Deus não há contaminação. Ele abomina o mal. Embora ele ame a todos, ele não ama a tudo. Amém, queridos? Aleluia. Mas a igreja glorificada, ela vai participar do julgamento do mundo. E a palavra diz que ao redor do trono há também 24 tronos. Esses tronos estão ao redor e não no centro. Deus está no alto e sublime trono. Ele reina sobre todos os outros tronos. Assentado nele há 24 anciãos. Assentado fala de uma posição de autoridade e poder. A igreja tem a honra não apenas de ser salva, mas também de reinar no céu e também de assistir Deus no seu julgamento, no julgamento da humanidade. Mateus 19, 27 e 1 Coríntios 6, 2. Nós fomos constituídos reino e sacerdote. Apocalipse 1, 6. Os sacerdotes estavam divididos em 24 tronos. 1 Coríntios 24, 7. Aqui somos divididos em igreja e não em denominações. Aqui somos divididos em igreja, em denominações, mas lá no céu estaremos todos juntos. Lá no céu não haverá divisões. Amém, queridos? No céu nós seremos só uma igreja.
aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo, apenas esse é a única condição. Não haverá outra condição. Nós fomos constituídos. Isso quer dizer, nós julgaremos o mundo e também os anjos. 1 Coríntios 6:2. Os 24 anciãos representam o povo fiel de Deus, da igreja do Velho Testamento e do Novo Testamento. 12 tronos dos patriarcas e 12 tronos dos apóstolos. Isso constitui a igreja do Velho Testamento, amém, aleluia, e a igreja do Novo Testamento. Isso quer dizer, todo o povo de Deus vai estar assentado no trono de Deus, junto com ele, na totalidade da sua igreja, aleluia. Esses 24 anciãos são identificados por suas roupas brancas. Isso quer dizer que eles têm a incumbência de se assentar, de reinar e de julgar, uma posição de vencedor, porque eles têm a coroa. Lembra da carta? Ao vencedor entregarei a coroa da vida. Os 24 anciãos estão vestidos de branco e usando coroas de ouro. Vestiduras brancas falam de justificação. As vestiduras brancas são as vestimentas que se prometem aos fiéis. Capítulo 3, versículo 4. Não há redenção para os anjos. Para anjos só há condenação. Os que caíram, caíram. Não vai ser restaurado, não vai ser resgatado. Mas para o homem há. Por isso que até o Senhor Jesus voltar, ou você morrer, há tempo de você se converter. Há tempo de você fazer parte do povo de Deus. Os 24 anciãos não são anjos como alguns pregam, algumas correntes teológicas. Os 24 anciãos não são anjos, mas são homens remidos, lavados pelo sangue de Jesus. É a igreja plena, como será a igreja na glória, adornada e louvando a Deus diante do trono. As coroas de ouro falam da posição de honra e autoridade, prestígio dos remidos no céu. Essas coroas de vitórias são prometidas aos que permanecem fiéis, mesmo diante da morte. Capítulo 2, versículo 10, a igreja de Esmirna. Agora nós precisamos entender os 4 seres viventes. Versículo 6. Diante do trono ainda havia algo semelhante ao mar de vidro translúcido como cristal. No centro, circuncidando o trono, haviam 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. O primeiro aparentava um leão. Repete comigo, leão. O segundo era semelhante a um touro. Repete comigo, touro. O terceiro tinha um semblante como de um homem. Fala, homem. O quarto parecia uma águia em pleno voo. Repete comigo, águia. Aleluia. Cada um desses seres tinham 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia, glória a Deus. Quem são esses seres, esses 4 seres viventes que estão em meio e ao redor do trono? Pergunta para a pessoa mais bonita que está aí do seu lado: quem são? Os 4 seres viventes representam os 4 evangelhos. O leão mostra Jesus como rei. E também foi falado, também o evangelho de Mateus é para o povo judeu, para um povo seleto, amém? Ele é destinado a pregar Jesus Cristo para um povo, e mostra Jesus Cristo como leão. O novilho ou boi mostra Jesus como servo, que é o evangelho de Marcos, que foi destinado ao povo romano. O homem mostra Jesus como um homem perfeito, que é o evangelho de Lucas, e que foi escrito para o povo grego. E a águia mostra Jesus como aquele que veio do céu e volta para o céu,
e representa o evangelho de João, e é o evangelho escrito para o gentil, ou quer dizer para todo o resto do mundo, porque a elite daquele mundo, vamos dizer assim, era o povo grego, era o povo romano e o povo judeu, amém? E existia o resto. Nós somos o resto, amém? Nós somos os outros. E para nós o evangelho de João, os 4 seres viventes representam tudo que é nobre, forte, sábio e rápido na natureza. Cada figura tem a preeminência da sua própria esfera. Isso quer dizer, o leão é supremo entre os animais selvagens, o boi é entre os animais domésticos, a águia é o rei das aves, e o homem é supremo em todas as criaturas viventes. Os 4 seres viventes representam toda a grandeza, todo o poder e toda a beleza da natureza. Aqui nós vemos o mundo natural reverenciando o que está no trono. Nós vemos toda a criação, os 4 seres viventes, eles representam toda a criação, adorando e louvando aquele que está no trono. Toda a natureza louva ao Criador. Salmo 19, 1, 2, Salmo 103 e Salmo 148. Esses 4 seres viventes são querubins, Ezequiel 10, 20, anjos de uma ordem superior. Os querubins guardam as coisas santas de Deus, Gênesis 3, 24, Êxodo 25, 20. E a canção deles é a canção dos anjos, Isaías 6, 1. Eles são descritos como o leão, o boi, o homem e a águia. Isso quer dizer fortaleza, capacidade de servir, inteligência e rapidez. Essas são as características dos anjos. Salmo 103, Hebreus 1, Daniel 9, Lucas 12 e 15. Os 4 seres viventes fazem o quê? Eles proclamam sem cessar. O livro de Apocalipse está cheio de cânticos de exaltação a Deus, a santidade de Deus. Quando diz santo uma vez, é a descrição. Quando diz santo 2 vezes, é a ênfase de que é santo mesmo. E quando diz santo pela 3ª vez, é a plenitude de santidade. Santo, santo, santo é o Senhor. Ele é santo. Aleluia. Você precisa entender isso nessa noite. Você precisa entrar na presença do Senhor declarando a santidade de Deus, contemplando a sua beleza e a sua plenitude. O problema é que a maioria de nós só entra na presença de Deus para pedir, para reclamar, para falar dos seus problemas. Aprenda nessa noite a entrar na presença de Deus simplesmente para contemplá-lo, simplesmente para adorá-lo. Porque os 4 seres viventes, além de declarar a santidade de Deus, ele fala da onipotência de Deus, todo poderoso. As pessoas para que se escreveu o Apocalipse estavam sob ameaça de morte. A carta escrita, as pessoas estavam sob ameaça de morte, mas ali ela passa a entender que Deus é soberano, e isso implica que haverá um triunfo. Os 4 seres viventes, eles estão declarando a eternidade de Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Isso quer dizer que os impérios podem se levantar, mas vão cair. Os governantes podem se levantar, mas vão cair. Os demônios podem se levantar, mas vão cair. Mas Deus permanece para sempre. O Senhor permanece para sempre. E os 4 seres viventes dão glórias ao Senhor, dão honra ao Senhor, dão ações de graças ao Senhor. O céu é lugar de celebração, de louvor e de glorificação ao nome de Deus. E eles não cessam de proclamar: santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Independente do que você atravessa, das tribulações, das aflições e das necessidades, o Senhor está no trono reinando. Adore a Ele,
Adore a Ele. Mas nós precisamos entender também a igreja que está assentada à volta do trono. Versículo 9: toda vez que os seres viventes clamam glória, honra e graça àquele que está assentado no trono e que vive para todo o sempre. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. Porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Por Tua soberana vontade, tudo o que há e que veio a existir, foi tudo pela vontade do Senhor. Entenda que o Senhor é o único objeto de adoração. Só devemos adorar ao Senhor. E aqui os remidos adorarão a Ele, aquele que vive pelos séculos dos séculos. Também adoram o Espírito Santo. Isso está no capítulo 1, de 4 a 5. E no capítulo 4, 5. Igualmente adoram o Cordeiro. Capítulo 5, versículo 12 e 13. Isso são atos de adoração. A igreja se prostra diante daquele que está assentado no trono. A glória deles é glorificar ao que está assentado no trono, depositando as suas coroas diante do trono. Isso é um sinal de submissão, de rendição. As palavras de adoração: o que está assentado no trono é Senhor Deus. Digno é, Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra e poder. De receber a glória, a honra e poder. Ele é digno de receber a glória. Quando os anciãos jogam as suas coroas aos pés do Senhor, eles estão dizendo: Senhor, nós não somos dignos nem de te adorar. Nós só estamos aqui te adorando pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. O homem precisa entender que ele não tem nada que Deus possa querer. Que o homem precisa entender que ele por si não tem nada para entrar na presença de Deus. Que até a coroa que tem, que até as vestes brancas que tem, não é dele, é do Senhor. Você precisa se render em adoração ao Senhor. O que está assentado no trono é o Criador de todas as coisas. O mesmo Deus que criou tudo, sustenta tudo e levará o mundo e a história e a igreja à consumação final. O Senhor tem o poder sobre tudo. O Senhor tem o poder sobre tudo e sobre todos. Os palestinos, numa entrevista, declararam que não sabem como os mísseis teleguiados que lançam sobre Israel não caem em Israel, caem no deserto. Que não conseguem atingir Israel, que não conseguem atingir a Terra Santa. Eu não sei o que você está fazendo da sua vida, mas o Senhor está voltando. Eu não sei o quanto você está apreensivo com os homens de preto cortando as gargantas dos cristãos. Isso sempre existiu. A igreja sempre foi perseguida. A igreja é perseguida pela própria igreja. Mas você precisa depositar a tua confiança no Senhor. E mesmo
que a morte física te alcance, a segunda morte não tem poder sobre você, porque o Senhor Jesus venceu a morte, e é nele que nós estamos firmados. Desista dessa vida e dessa terra. Desista das conquistas desse mundo. A última hora está chegando. E nós vamos passar uma eternidade. Nós vamos passar uma eternidade com o Senhor. O problema é que tem muita gente se enganando. Tem muita gente vivendo uma vida religiosa com uma Bíblia debaixo do braço. Tem muita gente vivendo achando que o conhecimento da letra vai o levar diante de Deus. Todas as pregações do livro de Apocalipse falam a mesma coisa. Se converte enquanto é tempo. Que cada um possa fazer uma análise de si mesmo. E que nessa noite você possa entender pelo que você está trocando Jesus Cristo. Pelo que você está trocando a tua vida com Jesus Cristo. Ser um cristão não é simplesmente vir a um culto, ouvir uma palavra. Ser um cristão é um estilo de vida. É uma essência que está dentro de nós. É um Espírito Santo nos conduzindo. Todo dia, o dia todo. Muitas pessoas vão chorar no dia do juízo. Porque perderam tempo. Porque não abriram os ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Por tentar relativar a palavra de Deus. Por tentar fazer com que a graça fosse banalizada. Em nome do Senhor Jesus, que você possa fechar os seus olhos nessa hora e ouvir o Senhor. João é chamado ao céu para ver o trono e para ouvir o Senhor. E ali João constata que o trono de Deus é o centro do universo. E que tudo acontece a partir do trono. E que do seu trono emana graça e juízo. E lá ele vê os 4 seres viventes que tem uma representação de toda a criação. E lá ele vê os 24 anciãos, que é uma representação de todo o povo santo, de todo o povo de Deus, entregando louvor e glória ao Senhor. A Ele seja a glória para sempre. A Ele seja a glória. Versículo 11.
nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. Porquanto Tu és o Criador de tudo, e por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Que você possa nessa hora se acertar com o Senhor. Que você possa nessa hora contemplar com a tua visão espiritual o trono do Senhor. E que você possa ver a justiça e a santidade do Senhor. Que você possa ver a plenitude do Senhor, a beleza do Senhor. E que você possa se arrepender dos maus caminhos. Que você possa se arrepender dos maus caminhos e se entregar para o Senhor e desejar estar na presença do Senhor. Talvez você precise de uma oração de conserto. Talvez você nunca tenha entregue sua vida para Jesus, mas o Senhor te dá essa oportunidade agora. E se você deseja se consertar com o Senhor, ou se entregar ao Senhor, repete uma oração comigo. É uma oração simples, mas que precisa ser dita com a boca, mas tem que crer no coração. Se você deseja, repete comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, essa noite eu entendi que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só há salvação em Ti, que só há salvação em Ti, que o Senhor está assentado que o Senhor está assentado no trono que governa o universo, que o Senhor tem poder sobre tudo que o Senhor tem poder sobre tudo e sobre todos. e E eu me rendo a Ti. Eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, Senhor. E escreve o meu nome no livro da vida. Porque eu quero passar a eternidade declarando que o Senhor é santo. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Levante do seu lugar e comece a adorar. Comece a adorar o Senhor. Levante-se do seu lugar e comece a adorar ao Senhor, como que se você estivesse fisicamente diante do trono de Deus. Entre na presença do Senhor nessa hora e comece